Vamos falar sobre a questão de castração de gatos e cachorro. E quando castra o gato ou o cachorro, será que ele tem alguma mudança comportamental, alguma coisa nesse sentido? E para falar sobre esse assunto, esclarecer mais sobre esse assunto, a gente recebe o Dr. Daniel Dias, ele que é médico veterinário, que vai falar um pouco para a gente sobre esse assunto. Dr. Daniel, diga para a gente quais são as principais mudanças comportamentais observadas em cães e gatos após a castração. A castração, ela acaba diminuindo a libido do paciente, né? Retirando totalmente. Então, tipo assim, o instinto de fugir para poder se reproduzir quando tiver a questão do cio, esse paciente vai acabar perdendo esse instinto. Então, vai ficar mais em casa e evitar brigas e atropelamentos na rua. Então, isso ajuda bastante na questão do controle de coisas que a gente não consegue controlar, na verdade, né? E no caso, me diga uma coisa, e no caso, doutor, na questão de castração, tem o antes e o pós-operatório. O senhor podia esclarecer para a gente quais são os cuidados antes e pós-operatório? Sim, sim. A castração é o seguinte, a gente precisa ter um paciente que esteja totalmente preparado para uma cirurgia. Então, faz exames pré-operatórios, como hemograma e bioquímico, dependendo da idade, faz perfil cardiológico. Se o paciente estiver apto, ele vai para anestesia e faz o procedimento. No pós-operatório, esse paciente precisa ter um cuidado com colar protetor, com roupa cirúrgica, com as medicações corretas no horário correto, para evitar complicações pós-cirúrgicas, né? Geralmente, quando tudo está tudo certinho, tudo organizado, média de 10 dias após o procedimento, você consegue retirar os pontos e aí vida que segue tranquila. E pós-operatório, tem alguma atividade, algum exercício físico que precisa fazer com os cães e gatos? Na castração não tem necessidade de fazer nenhuma atividade física nesse momento. É bom fazer uma restrição de movimento, de exercício, né? Manter o colar protetor, fazer um repouso dos 12 dias até retirada dos pontos e aí esse paciente está tranquilo, está livre para a vida normal. E pós-operatório, tem alguma alimentação adequada que deve dar para esses animais? A medicação correta, medicação sempre após a alimentação. Os gatos, é interessante ressaltar que os gatos eles podem ter infecção urinária pós-castração, né? É bem recorrente, então é importante a gente fazer o uso de ração específica, que são rações para animal castrado, né? Então, é importante estar ciente dessa ração para evitar uma complicação mais na frente, principalmente dos gatos machos. E no caso, Daniel, assim, há alguma influência na questão após fazer esse período vamos dizer assim, de castração de gatos e cachorro? Tem alguma mudança na vida em questão sexual, questão de gordura, questão do gato ou cachorro engordar, alguma coisa nesse sentido? Sim. O que acontece? O paciente, o animal, o pet, ele tem o instinto de caça, né, e reprodução. E aí, quando você tira o instinto da caça, ele vai diminuir um pouco da atividade física dele e ele pode realmente acabar tendo um ganho de peso. Então, castrou, não quer que seu paciente engorde? Faz exercícios regulares, né? Vai na daycare, nas creches, faz os exercícios semanal com o paciente que ele acaba não ganhando peso, né? Que é importante ressaltar o seguinte, a castração, ela tem que ser feita numa idade certa. Castração muito precoce, ela acaba gerando problemas de hormonal para esses pacientes. Então, faz a castração após o primeiro cio ou após o segundo cio, está excelente, você acaba não tendo complicações em outros sistemas do paciente. E o principal objetivo para quem quer castrar seu pet é diminuir a questão da reprodução e também deixar o animal mais quieto em casa, né? Sim, geralmente a castração, no meu entendimento, ela vem como controle populacional, né? Principalmente animais de rua, evitar reprodução sem controle, né? E as pessoas que têm paciente em casa e quer castrar, castra porque evita as pacientes fugir na época do cio, porque isso é muito comum, né? Evita que a fêmea fique sujando a casa, no que acontece na época do cio também. Então, acho que acaba que você tem algumas patologias também que você pode evitar com a castração. Então, assim, senta, conversa com o seu médico veterinário, vê se é realmente o momento correto, o seu paciente está preparado para fazer uma castração. Se tiver tudo certinho, faça a castração e acompanha. Daniel, e qual a dica que você dá para quem está em casa, que está querendo aí fazer a castração do seu gato, até mesmo do seu cachorro? Quais as dicas que você dá? O mais importante é o seguinte, entender se o seu paciente está apto à castração. Escolher um local com qualidade adequado, conversar com o seu médico veterinário, ter confiança nele, do procedimento, entender como é que vai ser feito o procedimento, fazer os exames pré-cirúrgicos, tudo corretinho, operar com um anestesista certinho, porque às vezes a gente precisa ter o anestesista operando, monitorando aquele paciente e o profissional do cirurgião fazendo a cirurgia, fazendo o controle pós-operatório certinho, você não vai ter complicação nenhuma. Então, procura um local que você tenha confiança
e faça o procedimento. Obrigado, Daniel, pela entrevista. E só lembrando, então, você que está em casa, que queira castrar aí o seu cachorro, até mesmo o seu gato, segue aqui as instruções do especialista, doutor Daniel, que é médico veterinário, para você fazer uma cirurgia tranquila no seu animal, para que ele tenha um pós-operatório tranquilo e que não venha te dar dor de cabeça. Eu volto com você aí no estúdio.